E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai iniciar a nossa jornada aqui no livro de Apocalipse e vamos começar nos três primeiros versículos, né? Separei os três primeiros versículos para que a gente possa discutir um pouco, refletir um pouco nesses três versículos de modo a interpretá-lo, tá? Antes de iniciar a explicação desses versículos, há necessidade de que algumas coisas fiquem claras aqui em relação ao livro de Apocalipse, tá bem? Então, antes, um breve esclarecimento, tá? Então, tudo que vai ser explicado aqui nessa jornada em Apocalipse sobre este livro, ele vai ter como base as Escrituras e somente as Escrituras. Quando eu disse que eu ia usar esse livro aqui como base, né, Mais que Vencedores, do William Hendrickson, lá no vídeo introdutório, eu é, disse isso porque eu entendo que a interpretação que ele faz de Apocalipse é bem precisa, tá? E em sendo precisa, esse livro vai nos ajudar na interpretação do livro de Apocalipse, tá bem? Então, a interpretação de Apocalipse é por meio das Escrituras. É o princípio básico, né, da Bíblia Sagrada. Paulo escreve lá em Romanos 12:6, né, analogia tes pisteóis, né, a ideia da analogia da fé, tudo que nós entendemos sobre Cristo está nas Escrituras, nos 66 livros, e é nesses 66 livros que nós vamos aqui nos ater para poder entender Apocalipse, tá bem? Então, feito esse breve esclarecimento, é importante agora, iniciando aqui a nossa jornada em Apocalipse, a gente entender que o livro de Apocalipse ele é cheio de simbolismo, tá? E todo esse simbolismo ele possui também um pano de fundo, que a gente precisa entender que pano de fundo é esse, tá? Quando se fala de interpretação literal, porque tem ideia dos literalistas, né, que interpretam o Apocalipse ali ipsis literis do que está escrito. Mas a chamada interpretação literal, ela diz respeito a uma interpretação fazendo uso, obviamente, da gramática, né, e fazendo uso dos gêneros literários que cada livro apresenta em seus conteúdos, tá bem? Então a gente vai precisar entender que Apocalipse, ele é um livro repleto de símbolos, né? Você vai ver candeeiro, né? Descrição de objetos, né? Como candeeiro, você vai perceber a descrição de bestas, né? Como a besta, né? Que emerge do mar, que emerge da terra, o dragão perseguindo a mulher que está grávida, prestes a dar à luz. Então a gente vai perceber que há muitos simbolismos em Apocalipse e que esses simbolismos, eles apontam para uma realidade. Eles apontam para algo que aconteceu, algo que está acontecendo e algo que ainda irá acontecer. Isso a gente viu lá na nossa aula introdutória sobre o livro de Apocalipse, tá bem? Então, nessa jornada em Apocalipse, né, desse quadro aqui do canal Descomplicando o Texto, a gente vai navegar por Apocalipse, entendendo que há muitos simbolismos, tá bem? O outro ponto que nós precisamos entender e perguntar é qual é o pano de fundo de Apocalipse? Que pano de fundo o Apocalipse possui? Né? E aí, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, olha para o livro de Apocalipse, percebe-se que o pano de fundo do Apocalipse é toda a Escritura, é toda a Bíblia Sagrada, né? Lembrando que Apocalipse, como eu disse naquela aula, você pode, inclusive, eu vou deixar o link para acesso a essa aula introdutória aqui na descrição deste vídeo, você vai perceber que o livro de Apocalipse ele tem como pano de fundo toda a Escritura. Nós lemos lá Apocalipse 1, versículo 19, né? As coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, Apocalipse ele é uma síntese de toda a história da redenção, acrescida a essa história da redenção, a parte final, que é a consumação. Então, é disso que trata Apocalipse. Ele reconta toda a história da criação. Isso fica muito claro quando a gente percebe o dragão perseguindo a mulher que está para dar à luz. O dragão não consegue impedir que essa criança nasça. E ao não conseguir que essa criança nasça, agora ele começa a perseguir a mulher, que representa, que simboliza alguma coisa. A gente vai chegar lá, né? Apocalipse 12 e 13. Mas é interessante a gente perceber isso, né? Que Apocalipse ele reconta toda a história da redenção em forma de seus símbolos, de modo que acrescenta também ao final a consumação, quando Cristo voltará na sua segunda vinda em glória para julgar as nações. Tá bem? Então é importante a gente ter isso em mente, tá bom? O simbolismo de Apocalipse e o pano de fundo, tá?
os seus símbolos que apresentam ali o livro e o pano de fundo somente as escrituras, tá bom? Os outros 65 livros da Bíblia Sagrada, tá bem? E a gente vai começar lendo ali, então, os primeiros capítulos, os primeiros 3 versículos de Apocalipse, tá? O que a gente vai fazer hoje é ler somente esses 3 primeiros versículos de Apocalipse. Aí a gente vai avançando, versículo a versículo, para tentar aqui ser o mais claro possível no que significa, né, esse livro de Apocalipse. É um livro que muitos têm medo de ler, né? Outros, ao lerem, fazem aí ou imaginam, criam fantasias, né, em cima desse livro, e outros dizem que é muito difícil esse livro aqui de interpretar, né, o que não condiz com o próprio nome do livro, né? Apocalipse, que significa tirar o véu, né? Deixar claro aquilo que outrora não estava, ou seja, é uma explicação daquilo que estava obscuro. Então, achar o livro difícil não faz muito jus ao livro. O problema que a gente pode ter, talvez, para quem diz que o livro é difícil, é esse distanciamento, né, das pessoas ali, chama-se aí um distanciamento cultural, né? Para quem é dos primeiros destinatários, esse distanciamento linguístico também, distanciamento histórico, isso talvez torne o livro um pouco difícil, mas isso torna qualquer livro difícil. Quanto mais distante de nós esse livro estiver, mais há necessidade de termos ferramentas que irão nos ajudar a melhor interpretá-lo. Então veja o que diz Apocalipse no capítulo 1, nos 3 primeiros versículos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui a gente vai precisar entender alguma coisa, tá? O aplicativo que eu estou usando aqui é o Logos, tá? Alguns de vocês talvez conheçam aí esse aplicativo Logos, tá? Um dos melhores aplicativos para a gente poder fazer estudos bíblicos, né? Montar aqui, buscar no original, enfim. Fica aí como sugestão, tá? Então, vamos tentar entender o que que João está nos dizendo nesses primeiros 3 versículos aqui de Apocalipse, tá bem? Ele fala ali, ó, revelação para mostrar aos seus servos aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Aqui é uma informação importante, tá? Quem são os servos de Deus? A gente pode ter duas análises aqui, duas leituras aqui, né? Primeiro, que é fato incontestável de que todos, absolutamente todos, sem exceção, somos servos de Deus. Até Satanás e seus anjos são servos de Deus. E por que que são servos de Deus? Porque todos nós, não há ninguém que haja independente de Deus, tá? É Deus que movimenta todas as coisas. Então, todos nós somos servos de Deus nesse sentido. Tá? Então, não há ninguém que haja fora do controle de Deus, né? Então, isso precisa ficar claro. No entanto, o que está sendo dito aqui, sendo revelado aqui a João, é que esses servos aqui, o qual João ele está fazendo menção, né, e a palavra aqui, né, a ideia de escravo mesmo, né, de duros, diz respeito aos servos, aqueles que Deus elegeu para a salvação. É a igreja de Cristo. Né? Tanto que o livro de Apocalipse ele foi escrito para as 7 igrejas, ou seja, então esses servos aqui não diz respeito a todos, e sim aqueles que Deus elegeu, a igreja de Cristo. Então essa é a primeira coisa que deve ficar claro. Tá bem? Então, seguindo aqui, ele vai dizer, olha, as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, aqui está muito bem claro, né, notificou ao seu servo João, ó, servo João, né? Servo João, ou seja, um eleito de Deus, o apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João, né? Então isso é importante, ó, guarda isso, tá? João, ele é o apóstolo de Cristo Jesus, tá bem? Deixa eu desconectar aqui, porque senão vai ficar o tempo todo fazendo esse barulhinho aqui. Pronto, desconectei para facilitar a nossa vida aqui. Tá.
Então, veja, João, né, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João é o apóstolo de Jesus Cristo. Nós vimos isso lá. Há contestações, mas não há clareza em relação a isso, né? Então, é aceito majoritariamente, e faz muito sentido, de que sim, João, o apóstolo de Jesus Cristo, é o autor, né? O qual atestou, olha aqui, ó, essa palavra que eu destaquei aqui, ó, atestou. O que que isso significa, né? Essa palavra atestar. Veja, é a mesma palavra para testemunho, ó, martirel, a mesma palavra para testemunho. Então, eu quero que você pense como testemunho da seguinte forma, né? Aquele que atestou, é aquele que viu, aquele que percebeu, tá? E o que que João viu aqui? A gente já tem no início lá as coisas que Jesus Cristo revelou para ele, né? E Jesus Cristo revelou somente o que está aqui no livro de Apocalipse? João, ele foi apóstolo de Jesus Cristo, ele viu todas as coisas acontecerem, ele esperava o Cristo prometido também. Então, ele viu também todo o desdobramento da história da redenção, né? Então, ele não só viu, não só testemunhou, porque vai seguir dizendo, ó, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele não só atestou o que Cristo está revelando a ele aqui por meio do seu anjo, né, como está aqui, que é por intermédio do seu anjo, como João também testemunhou toda a obra de Jesus Cristo, desde o Cristo prometido até o Cristo encarnado, o Cristo morto, o Cristo ressuscitado e o Cristo ressurreto. Então, João testemunhou tudo o que viu. Por isso que quando nós chegarmos lá em Apocalipse 12 e 13, a gente vai perceber aqueles símbolos da mulher prestes a dar à luz, o dragão querendo impedir o nascimento dessa criança, a mulher apontando, portanto, para a igreja. Então, João conhece toda a história. Por quê? Porque ele não só testemunhou o próprio Cristo, mas ele também era aquele que tinha a esperança do Messias. Tá bem? Então, isso é importante que nós entendamos também, tá? Então, o que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu, tudo que ele viu, tanto que foi revelado por Jesus Cristo, tanto que ele testemunhou quando apóstolo de Jesus Cristo, tá? Então, isso é importante que nós entendamos também. Então, testemunho quanto a tudo que viu. Esse tudo que viu aqui é tudo que ele viu testemunhado, Cristo revelando a ele por intermédio do seu anjo, notificou, e também tudo que ele testemunhou enquanto apóstolo, enquanto também, enquanto ele esteve na condição de esperar a vinda do Redentor. Tá bem? Ou seja, o pano de fundo aqui perpassando pelo Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento nós temos o Cristo prometido, tá? O Cristo ele foi prometido. E o Cristo prometido, então, nós percebemos que nos evangelhos ele está manifestado ou encarnado. Tá bem? Então, João, ele foi um do que testemunhou tudo isso. Tá bem? Então, por isso que é importante nós entendermos isso aqui. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Viu o que Jesus revelou por intermédio do anjo, viu quando apóstolo de Jesus Cristo e viu também ao ter a Tanakh, né? A Bíblia do Antigo Testamento, tendo conhecimento dela. E aí o texto está dizendo no versículo 3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o fim está próximo. Então eu grifei aqui, ó, bem-aventurado, né? Então, bem-aventurado, quando nós olhamos para essa palavra, bem-aventurado, é aquele que recebeu a bênção de Deus, aquele que recebeu a berecha de Deus, aquele que recebeu, portanto, a salvação por intermédio de Cristo. E aí vai comungar ou compactuar como está aqui no versículo 1, ó, mostrar os seus servos. Quem são os servos de Cristo? Os bem-aventurados, tá? Os bem-aventurados, ou seja, a igreja de Cristo. Né? Então, bem-aventurados são aqueles que leem. Quem são os que leem? Né? A palavra de Deus, os filhos de Deus. E aqueles que ouvem. Por que aqueles que leem e que ouvem? Era muito comum, né? E a gente percebe depois de Atos dos Apóstolos, os grupos cristãos foram se formando em função da pregação, da proclamação da mensagem de Cristo, que se formassem as comunidades cristãs. Então, foram surgindo as cartas para dizer o que foi a obra de Cristo, para explicar o que foi a obra de Cristo, de modo que essa carta era lida nas igrejas. Então, bem-aventurado era aquele que lia, né? A própria epístola, né? A epístola seria o gênero literário mais preciso do que carta, tá? A epístola era lida como se tivesse o próprio apóstolo ali ensinando. Então, bem-aventurado aquele que estava lendo e aqueles que estavam ouvindo, né? Então, lia, ouvia, tá? Alguém lia e alguém ouvia, alguém lia
e alguém ouvia. E quem eram esses que liam e que ouviam? Os bem-aventurados. E quem são os bem-aventurados? Os servos de Deus. E quem são os servos de Deus? Aqueles que ele elegeu. O próprio João vai falar lá no seu evangelho, né, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Né? E ele diz, olha, bem-aventurado aqueles que leem, né? Aqueles que estão lendo e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam. Quem é que vai guardar? Quem é que lê a palavra de Deus e vai guardar? Né? Somente os servos de Deus, somente os bem-aventurados. Então, por que eles são bem-aventurados? Porque eles leem, porque eles guardam? Não, porque eles já foram bem-aventurados. Deus já os escolheu, Deus já os abençoou, Deus já os deu a salvação e por isso eles vão ler e vão guardar as profecias, a profecia, tá bom? Lembrando que profecia, eu vou abrir aqui só para poder explicar para vocês, ó, essa palavra aqui, né, profetar, é a mesma, a mesma que vai estar lá ó, profeteia, profeteia, né, é a mesma palavra que vai estar lá em João, deixa eu abrir aqui, João não, perdão, Romanos 12:6. Tá? Olha o que diz aqui Romanos 12:6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada, se profecia, é a mesma palavra, né? Profeteia, seja segundo a proporção da fé. É isso aqui, ó, analogia da fé. Aqui, Paulo, se profecia, né? Seja aqui, ó, analogia tes pisteós, né? Esse analogia, né? Na medida em que você entende toda a fé, essa analogia da fé diz respeito à sua compreensão por completo do que foi a obra de Cristo. Desde o Cristo prometido, lá em Gênesis 3,15, até agora aqui em Apocalipse, quando ele vai vir em sua segunda vinda, tá bem? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, se profecia, profecia era sobre o que lá no Antigo Testamento? Sobre a promessa que Deus fez. De quem? De enviar um Salvador. Né? Então, se o teu dom é de profecia, é de falar sobre o Salvador que foi prometido, o Salvador que foi manifestado, o Salvador que foi proclamado, o Salvador que teve a sua obra explicada, agora ele está aqui, ó. Agora ele está aqui, ó, na sua segunda vinda, para ele poder consumar a sua obra. Então, se profecia que seja segundo a proporção da fé, seja segundo, né, a analogia da espisteos, seja segundo aquilo que você entende, aquilo que você vai falar somente sobre aquilo que você entende acerca da história da redenção. Nem para mais, nem para menos, somente o que você entendeu. Tá? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 12:6. Tá? Então, quem são os bem-aventurados? Os servos de Deus. Tá? E por isso, por serem bem-aventurados, eles vão guardar, eles vão ler e eles vão guardar as coisas ou as palavras escritas no livro de Apocalipse. E aí ele vai terminar dizendo: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, já havia uma perspectiva de que Jesus Cristo voltasse ainda ali no primeiro século. Né? A gente vai ver isso em Tessalonicenses também, né? Paulo acreditando que ele fosse estar vivo ainda quando Jesus Cristo voltasse. Tá bem? Então, é isso que esses 3 versículos aqui querem nos mostrar, querem nos ensinar acerca de Apocalipse, tá bem? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo nessa nossa jornada em Apocalipse, né? E os próximos vídeos a gente vai tratar dos versículos aqui seguinte. Eu vou separar sempre em grupo ali de 3, de 4, de 5, vai depender muito ali de como vai estar a perícope dentro do capítulo ali, tá bem? Então, este foi aí o nosso primeiro vídeo, ou melhor, o nosso segundo vídeo, né? Sobre a nossa jornada em Apocalipse, tá bem? Então, que Deus possa abençoar, que você possa ler esse livro com muita oração, que você possa ler esse livro buscando do Senhor o entendimento, e entenda que a interpretação de Apocalipse deve ser feita à luz de toda a Bíblia Sagrada, tá bem? E à luz do tempo de Apocalipse, tá bom? Então, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.